A boa relação entre ensino e aprendizado está diretamente ligada à aplicação do conteúdo aprendido em sala de aula no dia a dia do aluno. Afinal, a classe é o espelho do mundo. Como a escola pode formar melhor? Para falar sobre o assunto, Celso Napolitano conversa com o professor doutor em Psicologia Educacional, Paulo Afonso Caruso Ronca. Ele também é diretor do Instituto Esplan. Pode entrar, a sala é sua. Olá, estamos aqui com mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje, tendo a honra e o prazer de receber um grande educador, e eu tenho a alegria de dizer, e a honra também, que é o meu amigo, Dr. Paulo Afonso Ronca, que é professor e doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp. O Paulo é escritor, conferencista e é diretor do Instituto Esplan, que foi fundado em 1969. Atua também como consultor do Ministério da Educação e é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Olá, Paulo, tudo bem com você? Bem, obrigado e parabéns pela iniciativa de fazer esse programa e me convidar para estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria muito grande estar com você e com todos. Para nós aqui é uma grande alegria tê-lo com a gente. Paulo, você que lida muito com os professores, você dá palestras, conferências, faz treinamento com os professores. Como você encara a profissão hoje do magistério? Como se dá hoje? Como está ocorrendo? Os professores estão atuando hoje? Olha, essa é uma questão muito importante e muito ampla. E eu gostaria de fazer uma questão aqui para a gente conversar, que é a seguinte. O que aconteceu no nosso país de 1940 para cá? Em 1940, o professor da escola pública, digamos, ou da escola particular, mas o professor era a terceira pessoa mais importante numa cidade. Era o prefeito, o padre e depois vinha o professor. Casar-se com um professor era um grande negócio. Ou casar-se com uma professora também era um negócio muito importante do ponto de vista social, de ascensão social e também econômico. De reconhecimento da sociedade. Reconhecimento da sociedade. O que aconteceu neste país de 1950 para cá? Tirado os partidos políticos, que não vamos entrar nessa questão, porque essa questão nos levaria a horas de conversa. Mas o que aconteceu nesse país? A meu ver, aconteceu um grave empobrecimento cultural, social, humano. Haja vista, por exemplo, o que está acontecendo no norte, lá em cima, nas penitenciárias. Esse país empobreceu. Embora tenhamos índices de boa qualidade do ponto de vista de ranking mundial, mas o empobrecimento humano desse país foi muito grande. E onde foi cair, onde foi o funil desse empobrecimento, a meu ver? Foi na escola. Não na medicina, por exemplo. Ela evoluiu, ela alcançou a imagem, ela se projetou mundialmente, inclusive. É um dos países que trata bem a AIDS, que cura bem a AIDS. Quer dizer, a medicina foi, a advocacia foi. O que aconteceu com a escola? Ela filtrou, a meu ver, ou funilou na escola esse empobrecimento. E de roldão foi o professor. Agora, a meu ver, ele também sofre muitas pressões, porque o dedo é apontado para ele. Sempre o professor. Ele é o responsável, ou ele é o irresponsável, ele não é um professor culto, ele é um professor que mal formado. As críticas que se faz ao professor são muito grandes, diárias. E muitos introjetam essa culpabilidade ou essas críticas. E hoje a gente tem um professor que também está empobrecido. Não só o professor, a meu ver. Eu acho que nós teríamos que fazer uma outra reflexão muito importante, é sobre a gestão da escola, que também não é uma gestão que evoluiu, não é uma gestão
de diretores, de supervisores, ou inclusive, se você quiser ir para uma linha de delegacias de ensino. Nós estamos aí atrasados ou empobrecidos de uma maneira incrível. Né? Então, é uma pergunta assim, o que aconteceu de 1950 para cá, que nós teríamos horas para conversar, mas para mim não cabe a responsabilidade única ao professor. O entorno da escola, principalmente da escola pública, é um entorno muito pobre. Do ponto de vista social, do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, e também entra pelas janelas da escola, né? Então, aí nós ficamos com uma questão assim, é o professor? Não, não é o professor. É toda uma questão social que desembocou e funilou dentro da escola. Não sei se isso faz sentido para você. Não, faz todo sentido, mas aí eu queria colocar um pouquinho de pimenta nesse teu vatapá. É a questão da universalização do ensino. Você falou em 1940, 1950, mas nesse período a escola ainda era para uma elite. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é o estado mais rico desse país, e já era a cidade mais rica do país, ainda não era uma educação para todo mundo. Muita gente dizia, olha, o aluno a pessoa precisava suar para entrar no Caetano de Campos. Tinha um exame de seleção, às vezes, muito mais difícil do que aquele, era muito mais difícil ir para o Caetano de Campos do que entrar numa faculdade de medicina, exageradamente. Tá bom. Então, uma elite conseguia ir para a escola pública e você tinha poucos professores, funcionários públicos, que poderiam ser bem remunerados. E o gasto do Estado com a população era muito menor. Bom, de lá para cá, houve a universalização do ensino. Praticamente foi erradicado o analfabetismo. Houve uma experiência do Mobral, que criou o analfabeto funcional, mas depois uma grande dotação de verbas para a educação que possibilitou a universalização do ensino. Daí vem aquela discussão de que o aluno não é reprovado, você não pode reprovar nas primeiras séries porque aí a fila anda e aí o pessoal não tem carteira para sentar se você reprovar muita gente nas primeiras séries. Toda essa discussão. Bom, essa universalização do ensino, ela veio acompanhada de um maior número de professores. E aí uma contratação maior de professores. E aí um empobrecimento geral do Estado, dos estados em geral, em relação aos investimentos que tem que fazer. Esse fato também, o fato que você se referiu, daquela época onde ser professor representava um status social, mas o professor educava uma minoria, não tem a ver também com a educação massiva da época atual. Sim. E com uma menor dotação de verba do Estado e consequentemente, o menor salário do professor. Sim. E aí eu emendo com o seguinte, e aí o grande problema da educação está na falta de reconhecimento financeiro, monetário da função do professor? Uma delas, sim. Né? Eu vejo que, o seu raciocínio, como sempre, lógico, né? Houve uma universalização quantitativa da Sim. educação, mas não houve uma universalização qualitativa da educação. Né? Esse é um fenômeno muito importante para a gente analisar. Quando, por exemplo, a meu ver, um erro gravíssimo que nós tivemos, que foi termos feito o primeiro ano, a escola de educação infantil, por assim dizer, diminuir e passarmos os alunos para o primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos, que para mim foi um erro crasso, grave. Foi por quê? 5 anos. Com 5 anos, perdão. E o fundamental todos com 9 anos. Isso, tá. Perdão. E já quase alfabetizado, né? Ele já teria que estar quase alfabetizado. A meu ver, aí, o que aconteceu? Você disse ao mundo, disse aos brasileiros que nós temos mais alunos na escola, como se a educação infantil não fosse escola, era uma coisa separada, né?
Então, essa universalização, a meu ver, não evoluiu do ponto de vista qualitativo. E hoje a preocupação é, nós temos tantos alunos na escola, número. E aí eu acho que foi um entrave que aconteceu. Nós teríamos que repensar esta universalização do ponto de vista qualitativo, ou seja, como fazer com que esta escola possa formar melhor, como fazer com que essa escola possa não só alfabetizar, porque muitas vezes a gente vê alunos que, como você disse, diminuímos o número, quase erradicamos o número de alunos, de pessoas que não têm, que estão analfabetas, mas eles chegam ao primeiro ano do ensino médio sem saber ler um texto, sem saber ler uma expressão matemática. Isso os números do PISA mostram com uma clarividência incrível. Quem lê com olhos críticos, ou simplesmente com olhos, quem vê as estatísticas do PISA, pergunta onde está a educação desse país, né? Onde foi a universalização desse país, né? Da escola, da educação desse país? Não sei, tenho minhas dúvidas aí. Do ponto de vista qualitativo. A meu ver, é um esforço importante que se tenha escola, que se faça escola, que se tenha alunos na escola, mas não acompanhamos, a meu ver, com qualidade, esse movimento. Esse foi o nosso grande erro político, econômico, social, né? E daí o professor também não acompanhou, não pôde acompanhar, a meu ver. Muito bem. Eu fiz a provocação exatamente para você desenvolver esse raciocínio que eu sei que é um pensamento seu. Bom, então vamos continuar nessa mesma trilha. Ok. Então, temos que trabalhar em termos de uma qualificação do aluno. Do aluno. Do processo ensino-aprendizagem. Processo ensino-aprendizagem. Do processo da escola em geral, da direção da escola, dos gestores, né? Quando você fala em termos da escola, você fala em termos da educação no geral. Perfeito. Não é daquela escola em particular, mas em termos da educação em geral. Então, no aspecto qualitativo, bom, de que maneira você enxerga de que os professores deveriam ser tratados, qualificados, capacitados, de maneira a encararem a educação como um projeto de Estado e não como um projeto de governo, se nós falarmos em termos de educação pública, ou, no geral, considerando as escolas privadas e as públicas, num projeto de educação para esse país. Como é que os professores, como é que você veria aí, como seria a sua reflexão em termos de uma qualificação, de uma capacitação dos professores e de provê-los de condições de trabalho para tanto? Essa é uma questão que eu começaria a responder ou refletir com você, levantando uma outra questão, né? Que outro dia eu estava dando uma palestra e um dos professores se levantou e disse: olha, isso é muito bonito que o senhor está falando, dessas coisas que o senhor diz, mas por que hoje ninguém quer mais ser professor nesse Brasil? Essa é uma reflexão muito importante, uma pergunta crucial para a gente ver. Em primeiro lugar, eu acho que cabe a nós, professores, olharmos no espelho e nos vermos diferentes. Eu acho que a autoimagem do professor, de nós professores, aí eu me coloco na primeira fileira, a autoimagem, o autoconceito do professor, a sua força dinâmica, a sua força interna, a sua força existencial, misturada aí com questões salariais, misturadas aí com um público que dá trabalho em sala de aula. Nós temos hoje um novo aluno em sala de aula e nós não temos um novo professor em sala de aula. Nós temos um aluno que dá trabalho desde pequenino. Eles, como eu costumo dizer, eles vêm queimando asfalto do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista de respeito ao professor, né? Do ponto de vista de informação. De informação também, né? Não vamos chegar ao que existia na minha época, ou na minha, porque você é bem mais moço do que eu, né? Mas quando o professor entrava em sala de aula, todos nós nos levantávamos em respeito ao professor, né? E esse professor se fazia respeitar. Eu acho que, em primeiro lugar,
se nós, professores, não nos olharmos no espelho da vida e não tivermos honra da nossa profissão, não tivermos gana pela nossa profissão, pode vir as ordens que vierem de cima a baixo, como vem sempre nesse país, haja vista agora a questão do ensino médio, que veio de cima para baixo novamente e disse: toma, professor, resolve o problema aí de fazer a interdisciplinaridade das matérias para dar ao aluno a possibilidade de, aos 17, 16, 17 anos, poder escolher a sua profissão, né? Se eles nunca foram educados para escolher um Danone de chocolate, um Danone de... Desculpe o Danone aqui da publicidade, mas entre um chocolate ou um morango, como é que eles vão escolher com 16 anos uma profissão? Com 15, né? Com 15 anos uma profissão, né? Porque veio de cima para baixo e foi jogado no seio da escola. Resolva um problema. Como muitas vezes acontece isso. Então, em primeiro lugar, eu vejo que é um trabalho árduo. Inclusive, me parece que este programa quer valorizar o professor. Esse que vocês fazem, programa áudio, quer valorizar esse professor, em primeiro lugar, né? Segundo lugar, eu acho, mexer com a estrutura da gestão escolar, como ela trata o professor, como ela vê o professor, e também como o Estado vê esse professor, né? Quando você fala em um projeto de Estado, a gente vê que o Estado não dá muita bola para esse professor. Haja vista que o ministro da Educação, um dos primeiros que foi trazido a falar com ele foi uma pessoa chamada Alexandre Frota, que não vamos nem qualificá-lo, mas ele foi ouvido, né? Foi ouvido o professor quanto à questão do ensino médio? Como foi ouvido? Hoje se faz uma propaganda incrível do ensino médio, coisa boa, não se precisa fazer muita propaganda, mas parece que quer se empurrar novamente que esse ensino médio tenha. Então o professor recebe as coisas no seu colo e diz: agora eu tenho que me virar para fazer isso. Quer dizer, uma política pública de Estado, a meu ver, seria uma política que ouvisse esse professor, com canais diretos que hoje não são difíceis de serem executados, né? Não são difíceis de serem trabalhados, canais de conversa com o professor ou de fazer uma pesquisa com o professorado. Então, há vários aspectos, né? A própria família, né? A família hoje, ela entra na escola e entra de dedo em riste como professor, né? Como essa família vê esse professor, né? Como está esse moral do professor perante a família? Esse é um aspecto que eu vejo no consultório. Eu trabalho no Instituto Splan e trabalho muito com família, e eu tenho que orientá-los muito a não entrar em choque com os professores, porque eles querem ir lá e vamos fazer um abaixo-assinado contra, ou vamos entrar com tal de uma coisa que hoje todo mundo fala, vamos entrar com um processo, né? Como? Isso não existia em 1950, quando o moral do professor, embora a sua reflexão sobre a universalização cabe muito perfeitamente nesse nosso debate, mas o moral do professor naquela época era um moral excepcional, né? O professor era uma pessoa querida. Eu não sei se existe este querer bem em sala de aula. Eu fico me perguntando até que ponto esta relação afetiva ou essa necessidade tão brusca que se faz agora de aumentar o tamanho da escola, ou seja, colocar em dias full time nas escolas, né? Vai ser o mesmo... Aumentar o tempo de permanência. É a mesma coisa de você aumentar o prato para quem está faminto e deixando a mesma porção de comida. É a mesma semelhança. Então nós temos uma série de coisas para trabalhar para resolver essa questão do como. A meu ver, se esse professor estiver com uma força interna, será o primeiro e um grande passo a gente conseguir. Você falou muito aí em termos da gestão escolar, da gestão me preocupa da educação muito isso. E da gestão escolar. Bom, então vamos abordar um pouco mais esse tema. Como você vê
uma gestão escolar ideal em termos de promover uma qualidade maior, uma melhor qualidade da educação? Olha, em primeiro lugar, volto a dizer, essa questão dos diretores de escola, para mim, é uma questão que não está clara. Afinal, o que é que eles fazem na escola? Eles são diretores dos professores? Eles são os diretores pedagógicos da escola? Ou eles são simplesmente quem assina os papéis, quem cuida da burocracia da escola? A escola está muito burocratizada. Você tem uma questão que é administrativa da escola. Sim. O diretor tem que cuidar da parte administrativa da escola. Mas, ao mesmo tempo, você tem o outro lado, que é a gestão dos recursos humanos docentes. Isso. E daí, quem faz esse papel? É o coordenador pedagógico? O coordenador pedagógico é que tem a obrigação ou o escopo do diretor pedagógico é de coordenar esse grupo de pessoas e tentar transformá-los numa equipe? É isso? Ué, quem faz isso, mal comparando, mas quem faz isso numa empresa? Não é o presidente. Não, é uma equipe. É uma equipe. É o diretor, o gerente. É uma equipe. Tá bom. É uma então, equipe. essa equipe de gestão, como seria assim? Como deveria ser em termos de promover uma escola que fosse uma escola que valorizasse a relação ensino-aprendizagem e que transmitisse valores éticos, críticos, de cidadão aos alunos? Em primeiro lugar, eu diria que em todas as... Vamos voltar mal comparando, desculpe-me novamente, que eu acho uma comparação horrorosa, mas essa. Em todas as empresas existe períodos de melhoria de formação do pessoal. Todas, né? Eu trabalho muito com pessoas que são diretores de empresas ou gestores de empresa, e eles me dizem assim: olha, semana que vem eu não posso vir à consulta, que eu tenho um seminário para escutar lá de um professor que vem, de uma pessoa que vem para falar para nós das relações interpessoais na empresa. Então, essa equipe deveria ser a responsável, junto com os professores, naturalmente, os professores poderiam e podem fazer e devem fazer parte dessa equipe, é da formação continuada. Não há hoje em nenhum lugar no mundo onde a gente não possa encontrar pessoas que estão se renovando, pessoas que estão estudando, pessoas, ponto, parênteses, quando esse professor estuda? Quando ele tem o tempo de estudar? Ótimo. Onde ele vai estudar? Estamos por aí. Então, nós deveríamos, então, o que você deu, o exemplo, a comparação com a empresa, geralmente essas pessoas que você se referiu, os diretores, eles trabalham só nessa empresa. Perfeito. Muito bem. Então nós vamos chegar ao ponto que nós deveríamos fixar o professor na escola. Básico, né? Básico. E aí, fundamental. Sim, aí o professor teria tempo de se qualificar, teria tempo de capacitar, e aí então os gestores, perfeito, direção, perfeito, coordenação, que comparando com a empresa, presidente, diretor, gerente, chefe de equipe, aí poderiam formar uma equipe. E essa equipe, então, pensar na educação como um todo. Exato. Aí nós poderíamos ter um projeto, já amplificando isso em nível municipal, estadual, federal, aí nós poderíamos ter um projeto de educação para esse país. Mas isso não se faz com medida provisória. E eu queria agora, Paulo, a conversa é muito boa e o tempo urge. Eu queria que você, então, desse uma finalizada e colocasse em termos finais essa questão. Do ensino médio. Ensino no geral. O ensino médio, principalmente no ensino médio, que é onde a gente o ensino médio, rapidamente, não sei quanto tempo, mas... Nós temos segundos, 1 minuto e meio. O ensino médio sempre foi um nó aqui na garganta da escola, né? Eu acho que a escola brasileira cresceu muito e bem na alfabetização. Ela alfabetiza bem. Usando a sua área, ela matematiza, se você puder dizer isso, bem. Alfabetiza matematicamente bem, né? O aluno gosta da escola até o 4º ano, 5º ano, o 6º ano. Ele gosta de ir, ele não falta, ele vai.
Né? Chegou no 8º ano, no primeiro ano do ensino médio, ele já falta. Porque aí compartimentaliza muito a disciplina. Né? Ele não vê relação com o cotidiano dele. Então, o ensino médio sempre foi, sabe aquele brinquedo da estrela geleca? Sempre foi uma geleca na mão, onde a gente fazia, e hoje nós vamos tentar fazer outra experiência do ensino médio. Quer dizer, e vai ser uma experiência. E não é com medida provisória. É como você falou, é consultando os professores e dialogando com os professores. Não jogando para cima do colo do professor e dizer, por favor, resolva aí o que vocês vão fazer agora, porque tem que integrar, tem que fazer, novamente, a meu ver, o que nós vamos fazer, o que era antigamente, nós dividimos novamente em clássico, científico e biológico. E agora técnico. E agora técnico. Para resolver o problema no geral. Solução. Quer dizer, falta quem realmente seja um líder, sabe? Que pudesse ser ouvido pelas massas da escola, ouvido pela família da escola. Falta esse líder nesse país. A integração da escola com a comunidade. Com a comunidade. E dar condições de trabalho do professor, que passa também pela questão salarial, pela questão da remuneração. Sim. E prepararmos esse aluno para que ele goste da escola. Né? Para que ele sinta afeto pela escola. Hoje a gente vê escolas da periferia ou escolas públicas, ou escolas particulares pichadas. Quer dizer, quando se picha alguma coisa, quer dizer, eu não gosto de você. Eu não gosto disso aqui. Isso aqui é horrível. É um X. Né? Há muito trabalho pela frente. Muito trabalho. E a gente já está começando eu vou terminar assim. Alguém disse assim: se os educadores não construírem escolas com urgência, vão ter que construir cárceres no futuro. É o fecho de ouro pelo que esse país andou passando ultimamente. Olha, muito obrigado pela presença, Paulo Afonso. Espero ter contribuído para esse professor que eu me sinto também e que eu digo com muita honra desse professor que eu tanto amo, tanto gosto e em quem eu tanto acredito. E realmente foi muito importante. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Continue participando, criticando no www.fepesp.org.br e até o próximo Sala de Professores. Obrigado.